Vocês conhecem a diferença de fome física e de fome emocional? Vocês já ouviram falar sobre isso? Já tinham ouvido falar sobre isso antes de me conhecer? Você já tinha alguma noção dessa questão aí do que é fome física, de fome emocional? Que existem diferentes tipos de fome? Muita gente acaba botando fome num único pacote, né? Eu estou com fome. Mas existem, na verdade, assim, eu coloco em dois grandes grupos, fome física e fome emocional. Mas dentro da fome física existem mais 6 classificações diferentes que estão associadas à falta de sono. Existe a fome de falta de sono, existe a fome que é sede, existe a fome por excesso de alimentos doces, existe a fome por falta de proteína, existe a fome, então assim, existem outros tipos de fome, mas todos estão associados à fome física. E existe a fome emocional. Vamos entender as duas, tá bom? Como o nosso forte aqui é falar muito sobre a questão das emoções associadas à alimentação, eu vou explicar para vocês primeiro a fome física e em seguida eu vou explicar a fome emocional. Dentro da questão da fome física, existem algumas características que a gente leva em consideração para dizer que é uma fome física. A primeira delas, que todo mundo já sentiu em algum momento da vida, é a barriga roncando, aquele estômago doendo. Sabe quando você tá com tanta fome, que às vezes você ficou um período tão grande sem comer, que a sua barriga começa a te dar sinais, começa a fazer barulhinho, ou começa a roncar, ou começa a doer, às vezes dá até um pouquinho de enjoo de tanta fome? Isso é uma das principais características da fome física, é a fome fisiológica, é aquela que o seu corpo te avisa porque você está sem se alimentar já há algum tempo. Então é algo natural que independe de você, independe do que você pensa, independe do que você sente. É um estímulo natural do seu corpo que ele te manda para te manter viva. Então se está faltando nutriente, ele vai te mandar um recado por meio dessa fome dizendo para você, olha, come, estou precisando. E aí, quando a gente tem essa fome física, essa fome que manda recado para você ali te avisando que você tem que comer, nós não somos seletivos diante dessa fome. A gente come o que tem na frente, né? É aquela fome que se você chega em casa e tem um pão lá em cima, você vai comer o pão. Se tem a fruta, você vai na fruta. Você vai comer qualquer coisa para matar a sua fome. Uma vez que você matou essa sua fome, pronto, esse estímulo fisiológico do seu corpo, ele para. Ele te avisa, pronto, pode parar de comer, já estou satisfeito. Então é bem diferente da fome emocional. Agora eu vou aqui um pouquinho entrar na fome emocional com vocês. A fome emocional, ela já não te manda esse recado pelo teu estômago. Ele não ronca, você vai até procurar essa sensação de fome, mas não vai encontrar. Só que, na verdade, a fome emocional faz que você tenha necessidade de comer, inclusive, determinados alimentos. Quando você está numa condição de fome emocional, por exemplo, vamos usar um exemplo do que eu tenho escutado muito. Por exemplo, olha só, uma pessoa hoje, né, passando pela pandemia, isso tem gerado angústia, isso tem gerado insegurança, né, medo. E esse tipo de sentimento faz com que aquele, né, núcleo nosso, lembra lá do núcleo accumbens, aquele que a gente tem lá na cabeça? Ele vai despertar em você um desejo para que você coma algo, para que você sinta conforto, para que no instante que você come, você se esqueça daquela sensação ruim que você está sentindo. Então a fome emocional, ela não vem de um estímulo fisiológico, ela não vem por uma necessidade do seu corpo de te manter viva, ela vem por uma emoção que você sente, por algo que você está pensando, sentindo, vivendo, sofrendo por aquilo. Então, para que você alcance de imediato uma condição de equilíbrio, o seu corpo, que já sabe, lembra ontem que eu falei para vocês, aonde isso começou? Lá na maternidade, quando a gente nasceu. Então, essa fome emocional, ela é motivada por esses estímulos emocionais. Qual o grande perigo de você não saber diferenciar a fome física da fome emocional? Você comer em quantidades exageradas e não saber fazer escolhas
adequadas para você. Dentro da fome física, ainda que seja um estímulo fisiológico natural do seu corpo, a gente tem que ter um cuidado. Por quê? Porque se eu fico muito tempo sem comer, se eu demoro muito para me alimentar, se eu faço um período de jejum muito grande ao ponto de eu sentir fome, quando eu vou comer, eu corro o risco de exagerar. A minha fome, meu apetite vai estar tão grande que eu vou comer tão rápido e com isso eu posso exagerar na quantidade. Eu vou sempre traçar um paralelo para vocês. E qual o grande perigo de você comer motivado pela fome emocional? Você fazer escolhas ruins, de você entrar numa condição de compulsão alimentar, de comer também de maneira descontrolada. Na fome física, a gente pode descontrolar pelo excesso de fome. Na fome emocional, você pode se descontrolar pelo excesso de emoção. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E olha só, gente, você já pensou então uma pessoa que se ela demora para comer, se ela tá na fome física e ainda ela leva a fome emocional para dentro dessa comida? Olha o tamanho do problema que essa pessoa arranja. E sabe por que a gente não consegue diferenciar? E muitas vezes a gente não sabe qual é a diferença porque a gente não para se observar. Eu vou ensinar isso para vocês lá na MED. Eu vou ensinar alguns exercícios para vocês fazerem, para que vocês todos os dias, antes de cada refeição, vocês se percebam, que vocês lá parem por um minuto para se observarem. Mas o que é que você tem que saber para hoje? Que há diferença de fome. E que se eu como sempre motivada pela minha fome emocional, pelas minhas emoções, o risco de eu entrar dentro de um processo que vai me levar ao ganho de peso é muito grande. Por quê? Ontem falei para vocês, a questão da fome emocional está muito associada à compulsão alimentar. Por quê? Porque eu tô tão desajustada emocionalmente que toda hora eu vou querer uma recompensa. Então toda hora eu vou buscar essa coisa aqui da comida, desse conforto na comida para que eu me sinta bem comigo. E aí quando você não sabe isso ainda, aliás, quando você não sabia, porque a partir do momento que você me conheceu e que vocês começaram a assistir as minhas lives, vocês começaram a mudar.